Vai pensar! Olha, meu papai, o meu avô, meu bisavô, o meu tataravô, todos foram engraxates alguma vez na vida. Então isso aqui é uma relíquia desde o meu tataravô. Tem noção do valor histórico que representa? Então a gente volta na nossa conversa aqui com a dubladora Sandra Mara Azevedo. E Sandra, aí chegou o Chaves, né? Aí chegou o Chaves. Como é que foi? Conta essa história, porque foi pelo que eu estava lendo, o Silvio Santos comprou várias fitas e uma das condições para ele poder trazer era colocar o Chaves ali no meio, né? E como é que chegou para você isso? Eu acho que ele comprava pacotes, né? Eu acho que ele participava dessas feiras internacionais de venda e tal. E aí tinha um lote, né, de novelas e, enfim. Aí ele comprava, sei lá, 3, 4 novelas e vinha algumas coisas no meio. E acho que empurraram, num certo sentido, foi meio que empurrado o Chaves num primeiro momento para ele, né? E em algum outro momento ele deve ter falado não, porque uma vez conversando com o Salatiel Laje, que era o gerente da dubladora lá, vamos dizer, o homem da TVS dentro da dubladora, quem gerenciava tudo, ele disse que em algum momento o Silvio chamou ele e falou, olha, tem isso aqui, a gente não sabe se isso é bom, se não é, mas é uma coisa de humor, faz sucesso na América Latina inteira, acho que vale a pena. Aí ele assistiu, falou que gostou muito e apostou, vamos fazer um piloto, vamos dublar um piloto aí para você ver se você gosta. Então, assim, quando a gente foi chamado, quando eu fui escalada para fazer a Chiquinha, também sem teste, sem nada, nem match voice, porque não existia match voice na época, né? Não existia uma quantidade de dublador que pudesse suprir os match voices todos que apareciam na tela. Então, eu fui escalada muito pela possibilidade de dublar a pessoa que mais parecia criança dentro dos adultos vestidos de criança no Chaves, né? Porque a Chiquinha, por ser pequenininha, né? Quer dizer, a Maria Antonieta, por ser magrinha, pequenininha, ela era a que mais assemelhava uma criança mesmo. Então, eu fui escalada em função disso. E era um piloto, vamos gravar, vamos ver o que acontece. Então, o nome dessa personagem é Francisquinha, esse aí é o Ramon, é o teu pai. Então, e aí, professor Girafales, vamos abrasileirar, eles falavam Girafales, né? A dona Florinda. Então, e aí, a bruxa. Então a gente abrasileirou tudo isso e gravamos, assim. Mas eu, sinceramente, quando eu vi a primeira vez, eu achei bem trash, assim, né? Porque já era um cenário de papelão bem simplório para aquela ocasião, né? O Brasil já produzia e exportava novelas pela Globo, boas, de qualidade, né? Novelas que tinham aquele panorama maravilhoso do Rio de Janeiro, aquele cenário sensacional, sempre muito bem pensado, com decoração de casa e com sei lá, com sets de filmagem, de gravação muito bem pensados, né? Então, o Brasil já tinha um know-how, né? Eu acho que a Globo já era bem conhecida por isso. Então, a gente vê as novelas mexicanas, elas eram todas muito maquiadas, as atrizes eram todas muito maquiadas. Elas acordavam de manhã com cílios postiços, abanava batom colocado, né? Sempre cabelo muito arrumado. Eu já achava um pouquinho over, assim. E o Chaves, em particular, eu achei um pouco trash mesmo. Falei, nossa, pobre, né? Assim. Porém, um diálogo muito fácil, né? Aquela coisa muito divertida. Então, assim, como para quem estava curtindo fazer o trabalho que fazia na época, como eu, e tudo que eu experimentava e tudo que eu estava fazendo, para mim estava sendo uma nutrição, né? Um alimento para a atriz que eu me transformava a cada dia no meu trabalho. Então, para mim, foi também mais vamos dizer, uma coisa que me nutriu, né? Que me deu bastante recurso, porque a Chiquinha, ela é sarcástica, ela é irônica, ela é coitadinha, ela depois tem que realmente disfarçar isso com
porque senão o pai vai lá e pega ela né, bate nela, enfim. Então, assim, ela foi me dando muito recurso de interpretação, né? Eu fui compreendendo, olha, não é sarcástica, ela é irônica. E tudo isso foi dando para mim mais ferramentas, né, para fazer outras coisas que eu também não fazia, inclusive, né, posteriormente teatro e etc e tal. Então, eu curti, achei legal, mas dizer que eu achava que ia ser um sucesso é mentira, né? Porque era tudo muito pobrezinho. Né? E eu acho que, no Brasil realmente foi um fenômeno, né? Explodiu realmente de um jeito que ninguém imaginava. E eu acho que muito disso se deve à turma de dubladores que teve essa primeira leva do anos 80 até o fim dos anos 80, comecinho dos 90. Daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos de cada um deles aqui, que eles estavam desde o começo, inclusive o Potiguara Lopes, que também dirigia, né? O Poti, ele trabalhava para o Gastaldi, porque eram duas empresas intermediárias, né? Então, essas duas empresas contratavam, vamos dizer, os dubladores e elas prestavam o serviço para a TVS, vamos dizer assim. Então, era a Maga e a Elenco. E não sei se tiveram outros, mas eu me lembro dessas duas em particular. A Elenco fazia muito mais as novelas e a Maga fazia os seriados, as coisas mais divertidas, o desenho animado, filme, enfim. E o Poti dirigia para a Maga, que era do Marcelo Gastaldi. Então, o Poti dirigia para ele. Tanto é que ele foi o primeiro mesmo professor de Girafales, né? Porque pareceu natural que aquele cara com bigode, que o Poti não era alto, mas não tinha aquele bigode do Girafales, né? Então, me pareceu que aquele homem já fosse... Mas como era só o piloto, eu não sei quantos episódios ele fez, eu não me lembro dele dublar muito, porque eu me lembro já do Osmiro dirigindo também e dublando muito mais do que ele, mas todo mundo foi chamado assim, e realmente, quando eu depois tive a oportunidade, até por curiosidade, né, de ver bastante Chaves no original. E pela América Latina inteira, assim, todo qualquer lugar que eu fui para o Chile, Panamá, Costa Rica, todo qualquer lugar, Colômbia, qualquer lugar que você vai, pensava Chaves, Argentina, passava Chaves. Então eu tive bastante oportunidade de ver o original, e eu tive a oportunidade de ver o original porque eu dublei ela, né, na maior parte do tempo, então não tinha a menor graça para o brasileiro. Não tinha. Não tinha mesmo. Então, a versão genial e as vozes que combinavam muito com as personalidades, eu acho que realmente teria naufragado. Mas... Um caso meu particular, por exemplo, o dia que eu ouvi e vi a voz original do seriado, eu falei assim, nossa, que porcaria, parece o seriado que era dublado original e vocês que eram as vozes originais do seriado, né? Pois é, por tantos anos muita gente acreditou no Brasil, né, que fosse inclusive um seriado brasileiro meio antiguinho, né, não tinha a tal da lenda urbana que falava que o elenco tinha morrido num acidente aéreo, que por isso que eles não apareciam na televisão mais e não sei o quê, né, era uma lenda urbana da época e tal. Porque realmente não se gostava de falar muito que era dublado, porque tamanha era a identificação nossa, de todos nós, porque eu também não só dublava, mas eu também assistia, era tamanha a nossa identificação por conta dessa versão original que o Gastaldi fazia, ele realmente era genial, né, por conta das vozes, por conta de todo esse universo que se criou e que parece que combinou de uma tal forma que sem aquilo não era possível, né? Foi aquilo, eu também concordo com você, eu acho que o sucesso, boa parte se deve a nós. Eles se mexem e a gente fala por eles. Exatamente. Vamos mostrar então as fotos que a gente tem aí para o pessoal conhecer de fato quem eram esses dubladores. O Carlos Seidel, que fazia o Seu Madruga, né? Sim. Vamos lá. A Helena Samara, que fazia a Dona Clotilde. Isso. O Marcelo Gastaldi, que fazia o Chaves e o Chapolin. O Mário Vilela, que fazia o Seu Barriga. Sim. O Nhonho, né? Isso, e o Nhonho. A Marta Volpiani, que fazia a Dona Florinda e a Pops. O Nelson Machado, que fazia o Kiko. E aí o Potiguara Lopes e o Osmiro Campos, que os dois faziam o professor Girafales, né? E esse é o elenco realmente original da série. É o elenco, assim, que deu vida a tudo aquilo que a gente conhece até hoje, né? Porque
cada um foi pegando nas nuances do ator, dali do original, né? E foi forjando o ator, aquele corpo com a voz brasileira, e ficou realmente genial. Não dá para pensar na Florinda sem a voz da Marta. Exatamente. O Kiko não dá para pensar sem o Nelson Machado, né? Uma vez eu vi uma entrevista com o Ronald Golias, falando sobre a família Trapo, que o jornalista perguntou para ele se ele tinha... como é que ele se sentia em participar daquele momento histórico da televisão que foi a família Trapo. E ele disse uma resposta que eu acho que se encaixa no seu momento, que ele falou assim, naquela hora que a gente fazia o programa, a gente não sabia que aquilo ia ser um momento histórico para a televisão. E eu acho que vocês também, quando estavam dublando lá, vocês não tinham nem ideia do que isso a dimensão que isso ia ter, né? Ninguém tinha ideia, ninguém. Olha, eu acho que final dos anos 90, entrando para o 2000, quando começam os primeiros salas de bate-papo rudimentares de internet, é que começa a falar, você gosta, eu também gosto, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Pernambuco, eu sou do Maranhão, eu sou da Bahia, aí começa-se a juntar essa legião de fãs que existe e começa-se a entender, porque até então o fato de ter uma audiência também ficava como uma coisa etérea. Tem uma grande audiência, o Chaves resolve qualquer problema do SBT ou da TVS da época, né? Porque basta colocar o Chaves que o horário volta a ter um pico X de audiência e Mas era tudo etéreo pra gente, era tudo como se fosse uma entidade, né? As pessoas ficaram verdadeiras e a gente soube realmente Então, demorou bastante para a gente ter ideia de que aquilo era uma coisa que realmente agradava a gregos e troianos, porque era a criancinha, era o vovô, era a mãe. Hoje em dia tem o casal casado que assistiu aos Chaves a vida inteira e os filhos também que já assistiam, né? Então, assim... assim, qualquer classe social, qualquer profissão... Olha, realmente não tinha essa ideia. Eu acho que a internet E vocês mesmos, os dubladores, viraram celebridades do Brasil, né? Sim, porque também tinha isso. As pessoas falavam assim pra mim, quando eu falava, o que você faz? Eu sou atriz, mas eu faço dublagem. Você faz dublação? Você é dublê? As pessoas não tinham, era uma nomenclatura desconhecida. A dublação você faz. Não, é dublagem o nome do negócio. Eu não sou dublê. Dublê é aquele cara que se arrisca no lugar do ator. Eu sou dubladora, é diferente. Então, assim, era uma nomenclatura que ninguém nem conhecia, entendeu? Então, passou a se falar a respeito. E acho que a mesma coisa que eu sentia dessa linguagem subliminar, dessas vozes não serem as do original, do meu filme preferido, do meu desenho, do seriado que eu acompanhava, todo mundo sentia isso, né? E aí as pessoas começaram a falar sobre isso. E, obviamente, quem é que está por trás disso aí? Tinha que aparecer alguém, né? Porque a gente não ia ficar igual enterro de anão, que ninguém nunca viu um, né? E apareceu um ou outro dublador mesmo para mostrar a cara, para a gente saber como é que, né? E aí vocês ali, nesses 8 ou 9 dubladores do Chaves, vocês ficaram amigos, se tornou uma espécie de família, aquilo ali ou não? Então, aí a contrapartida também é que, como eu volto a repetir, né? Como a gente gravava todo mundo separado, não necessariamente a gente se encontrava. Eu me lembro de ter muito contato com o Marcelo Gastaldi, com o Osmiro, com o Poti e com o Seidel, que me dirigiram muito, tanto no Chaves, mas é que, concomitante com o Chaves, eu fazia outras coisas, outros produtos Maga, né? Então, assim, concomitante com o Chaves, eu encontrava essas pessoas que eram os diretores, então estariam lá todos os dias, né? Mas o elenco em particular, não. Não era uma coisa que a gente estava sempre junto, não. Também é uma bobagem essa coisa, virou uma família. A dublagem é meio que uma grande família, porque acaba que não é uma profissão que rapidamente você aprende, né? Precisa de anos realmente de experiência. Então, demora para os dubladores se conhecerem e formarem. Então, assim, e se formarem, então demora um tempo para entrar gente nova, vamos dizer assim, né? Demora um período. Então, acaba sendo que a gente se ouve agora, né? Se ouve os dias, mas a gente acaba não se frequentando tanto.
tem uma ou outra festa, tem algum outro aniversário que você é convidado, um ou outro casamento, porque são pessoas com as quais você tem um pouco mais de identificação. Mas não virou uma grande família, mas somos todos colegas realmente afetuosos de trabalho. E foi uma pena o Marcelo Gastaldi ter morrido muito cedo, para ele não ter tido essa... de poder saborear um pouco isso que eu falei com você. Né? Porque o reconhecimento a ele seria imenso. Seria imenso. Porque, efetivamente, ele não só era brilhante fazendo a versão, que ele mudava tudo na hora. Não, vamos botar Pedro Alves de Cabral aí, vamos colocar Dom Pedro I, Dom Pedro... Sei lá, você entendeu? Bota Santos Futebol Clube e acabou. E ele peitava, né? Ele chamava para si a responsabilidade e, com isso, ele realmente abrasileirou o negócio. Então, não só fazia uma versão, como ele escolheu as vozes perfeitas para todo mundo. E era tudo muito... Era simplesmente... Era muito genial mesmo, entendeu? Então, a gente teria que realmente botar um tapete vermelho para ele ficar indo, até furar. Uma pena que ele não pode participar, mas tomara que, onde quer que ele esteja, ele saiba que a gente é muito... Nós somos todos muito reconhecidos a ele, né? Eu digo como fã também, hein? Não estou nem falando como observador. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O nosso programa vai para o intervalo e volta já.